Capítulo 19 do grande Evangelho de Jesus segundo Lucas, o admirável secretário do apóstolo São Paulo. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era homem rico, chefe dos publicanos. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver Jesus, porque já estava para passar ali mesmo. Ora, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Então ele desceu a toda a pressa e hospedou Jesus com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus: Senhor, estou arrependido dos erros que eu cometi. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa prejudiquei alguém, vou restituir quadruplicado. Então disse Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O Cristo de Deus veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, visto pensarem eles que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Disse, portanto, certo homem ilustre foi para um país longínquo a fim de obter para si o governo e voltar. Chamou 10 servos, deu-lhes 10 minas e lhes falou: negociai até eu voltar. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse homem governe sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse no governo, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e falou: Senhor, tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste bom, fiel, no mínimo terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina rendeu 5. A este respondeu: se tu também, governador de 5 cidades. Mas veio outro dizendo: Senhor, eis a tua mina que eu tive guardada num lenço, porque eu tinha medo de ti,
que és um homem severo, arrancas o que não puseste, ceifas o que não semeaste. O Senhor respondeu: servo mau, pela tua própria boca eu te julgarei. Sabias que eu sou um homem severo, que arranco o que não coloquei, ceifo o que não semeei? Por que então não puseste meu dinheiro no banco? Então na minha vinda eu teria recebido pelo menos os juros. Disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai a mim naquele que tem as 10. Então responderam: mas senhor, pois se este já tem 10, para que mais uma? Eu vos declaro que a todo aquele que tem, mais se lhe dará. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será arrancado. Quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu os governasse, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Depois de ter Jesus assim falado, ia diante dele, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado Olival, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e ao entrar ali encontrareis preso um jumentinho que nunca foi montado. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos perguntar: mas por que eu desprendei? Respondei assim: Jesus precisa dele. Então partiram os que tinham sido enviados e acharam o jumentinho conforme dissera Jesus. Enquanto desprendiam o animal, os donos perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Eles responderam: Jesus precisa dele. Então, nada mais disse. Trouxeram-no a Jesus, lançando suas capas sobre o jumentinho, fizeram-no montar. Enquanto ele caminhava, muitos estendiam suas capas na estrada. Quando ele já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou jubilosa a louvar o Senhor Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus, entre a multidão, disseram: ó Jesus, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: declaro-vos que, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Quando Jesus já estava perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, Jerusalém, se conhecesses ainda hoje aquele que te pode trazer a paz, mas infelizmente isto agora está oculto aos teus olhos. Sobre ti virão dias em que teus inimigos levantarão trincheiras em redor de ti mesma e te cercarão e te apertarão por todos os lados e derribarão, bem como aos teus filhos que estiveram
pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Tendo entrado no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tornastes um covil de ladrões. Todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas ou doutores da lei, e os principais entre o povo procuravam matá-lo e não sabiam como o haviam de fazer, porque todo o povo escutava Jesus com muito respeito e com muita atenção. Outra coisa, dá prazer que a gente entende, é claro, cristalino, só mesmo um cérebro cheio de teia de aranha não deixa passar essa claridade. Mas um cérebro bem ventilado, bem arejado, percebe a clareza deste Evangelho em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Porque sem este fundamento ninguém entende o Evangelho. Este caso, por exemplo, de Zaqueu, ele justifica a mim mesmo da liberalidade com que eu recebo aqui muitos Zaqueus. E sou condenado por isso. Mas eu sou porventura maior que Jesus? A palavra de ordem foi essa: não vim chamar os salvos, vim chamar os pecadores. Não vim para os sãos, vim para os doentes. Porque muita gente rouba porque aprendeu que o mundo é dos sabidos e a vida acaba na morte. Rouba por medo do dia de amanhã. Rouba porque é ignorante da lei divina. Não encontrou alguém que lhe pregasse o Evangelho. Então vejam bem, Zaqueu, coitado, era um publicano. Era rico. Naturalmente, dó, remi, etc. Fez lá umas atrapalhadas e enriqueceu. Pois bem, mas Zaqueu, no íntimo, era bom. Ele disse que foi um produto do meio, como muita gente era, porque todo mundo faz assim. E a maioria, Maria vai com as outras. Reparem que o homem, mesmo o homem feito, não deixa de ser uma criança. O exemplo vem do alto, então todo mundo passa a copiar o que está no alto. Se é banana, todo mundo vira banana. Se é forte, todo mundo fica forte. Por isso é que Camões disse nos Lusíadas: um fraco rei faz fraca a forte gente. É a mesma coisa que um chefe de família banana. Aí cai tudo na bananosa. Ninguém respeita o chefe para respeitar quem? Então vale tudo. Há certas casas que, francamente, não são mais casas de família. Porque todo mundo manda. É como a casa do seu Tomás. Quem grita que manda mais. Mas o Zaqueu, no íntimo, não era mau. Ele era produto da sociedade do seu tempo. Aprendeu desde jovem que o mundo é dos sabidos, o negócio é roubar. Até que veio aquele que lhe ensinou que isso é uma balela. E todo ladrão vai devolver o que roubou e vai devolver. Tudo aquilo que não lhe pertence por direito divino. Que não adianta roubar, não. Não adianta roubar, não. Porque a lei não deixa. A lei humana pode deixar, mas a lei divina não consente.
Zaqueu era baixinho, ele queria ver Jesus, mas tinha uma multidão pela frente que não deixava ver. Ele então subiu numa árvore, num sicômoro, e ficou lá em cima esperando. Aí Jesus vinha lá longe, com a turma atrás. Ele pensou que ninguém o fosse ver. E também o orgulho, né? Era um homem rico, subir numa árvore, gato, feito cachorro, não fica bem. Mas Jesus, com a sua dupla vista, enxergou Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, porque eu vou me hospedar justamente na tua casa. Para o pessoal que sabia que Zaqueu não era nenhum santo, o pessoal ficou escandalizado. Como? Jesus vai se hospedar na casa de um pecador, de um ladrão? Mas é que Jesus sabia que aquele ladrão ia se transformar num apóstolo. Tanto que, depois da recepção, Jesus lhe pregou o evangelho. O que aconteceu? Zaqueu ficou pequenininho, já era pequenininho, ficou desse tamaninho. E disse: Jesus, eu tenho que te confessar, eu sou um ladrão. Eu enriqueci roubando. Mas olha, pela tua caridade, vou dividir meus bens, metade vou dar para os pobres. E vou procurar todo mundo a quem fiz trapaça e vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Está aqui no Evangelho, capítulo 19, versículo 8. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir quadruplicado. Então Jesus, que sabia que o homem não era mau, mas era um produto de uma sociedade corrompida, se limitou a dizer: hoje voltou a salvação a esta casa. Porque este, Zaqueu, também é filho de Abraão. E os fariseus enchiam a boca com Abraão. Ele era um filho de Abraão, impecáveis, intocáveis, irrepreensíveis. Mas então Jesus mostrou que Zaqueu também era filho de Abraão. Só que estava mal educado. Daí a cruzada de reeducação geral. Agora no versículo 10, esse fecho de ouro. O Filho de Deus veio a este mundo para salvar o que se havia perdido. Compreenderam bem? Então viva ele, bebê! Viva o seu bebê!